Bom dia! Hoje veremos o capítulo de número 22 do livro de Atos. Ele tem 30 versículos. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia. De preferência, abra a Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir conosco aqui na Semeadores. Nós veremos hoje, escolhido para conhecer, para ver e ouvir. Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagarem o testemunho de Jesus Cristo ao mundo gentil. Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo e não dos apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos e por meio dos seus discípulos e por meio de nós que estamos aqui hoje no pleno século XXI. Veremos neste capítulo 12 Paulo se defendendo das acusações e avançando em seu discurso até o ponto em que foi pregar aos gentios. Paulo aproveita para explicar sua origem, sua pessoa, sua conversão, seu trabalho, e nada disso tinha incomodado ninguém. Mas ao falar que tinha ido pregar aos gentios, tudo mudou. Paulo narra ainda o seu encontro poderoso com Jesus, o Senhor, e por causa desse encontro a sua vida foi transformada radicalmente. Tudo que fazia, cria, buscava e planejava sofreu drástica mudança. É assim que acontece quando você se encontra de fato e de verdade com Cristo Jesus. Não dá para continuarmos o mesmo após o encontro com o Senhor. A primeira coisa que ele viu quando encontrou com Jesus foi uma luz tão forte como o sol ao meio-dia que o cegou. Ou seja, dali em diante nada poderia ter o mesmo tipo de visão. A segunda coisa foi que ficou cego, ou seja, os rudimentos do mundo já não tem mais como alcançar aquele brilho daquela luz. Já não poderia conduzir-se por si só, por si mesmo, mas dependia que outros o auxiliassem. É assim mesmo. O nosso encontro com o Senhor então produz cegueira, pois tudo que víamos e críamos está agora em trevas diante do brilho da sua presença. Durante essa fase de cegueira, resolve buscar a Deus e se derrama em oração perante Ele. É o caminho que nos apontou o Senhor desde os antigos tempos, sempre a oração. A terceira coisa que lhe sucedeu foi essa busca do Senhor em oração. A quarta coisa foi que Deus levantou e levanta aqueles que irão ajudar a recobrar a vista. Ananias recebe o chamado de Deus e em obediência foi orar por Paulo para que recobrasse a vista. Ou seja, Deus sempre levanta dos seus para ir ajudar cada os irmãos. Então nós sempre teremos esse apoio. Isso aqui já dá um belo sermão. Ananias lhe diz que Deus o havia escolhido para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Logo em seguida, Paulo vai ao templo orar. Na oração, sobreveio-lhe um êxtase e viu a Jesus, que lhe deu instruções dizendo que em Jerusalém não receberiam a sua palavra de pregação, mas que fosse para os gentios. Nós estamos na quarta parte, que é o testemunho apostólico aos confins da terra. Começamos no capítulo 13, iremos até o capítulo de número 28, até o final do livro. E como dissemos, Paulo foi testemunha apostólica de Cristo Jesus. Ele sofreu a mesma perseguição que os apóstolos que haviam sofrido antes dele. Em suas 3 viagens missionárias e em suas prisões, Paulo levou o evangelho aos confins da terra e foi capacitado poderosamente pelo Espírito Santo para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios à fé. Essa quarta parte extensa nós dividimos em 7 sessões, nós estamos na quinta dela em continuação, que é a detenção, o julgamento e a prisão de Paulo em Jerusalém, começando aqui no capítulo 21 e indo até o capítulo 26, no verso 32. Eu sou o que falo com você, o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Aproveite aí e inscreva-se no nosso canal, não deixe de fazer isso. Clica no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar. Diariamente tem vídeo novo. E aproveita e já deixa o seu like aí para ajudar em nosso canal. Agradecemos muito você. Como dissemos, veremos até o capítulo 26, a detenção, o julgamento e a prisão de Paulo na Palestina. Lucas registra como os judeus incrédulos fizeram falsas acusações contra Paulo, quando ele retornou a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes.
Essa série de acontecimentos mostra que Paulo não foi responsável pela discórdia que ocorreu entre ele e os judeus incrédulos. Ele os chama de irmãos e pais e aí apresenta a sua defesa. Falou-lhes em aramaico. Paulo falava o hebraico, o aramaico, o grego e o latim, o que fez com que todos ficassem em silêncio ouvindo atentamente. Ele começa dizendo que era judeu de Tarso, uma importante cidade comercial e universitária situada na Sicília, a província do extremo sul da Ásia Menor, distante aproximadamente 16 quilômetros da costa do Mediterrâneo. Dos versos 3 ao 11, ele fala como foi criado, instruído na lei, que era demasiadamente zeloso, que por causa disso perseguia a igreja e assim prendeu e fez sofrer a muitos. Ele até confessa que recebera cartas do sumo sacerdote do conselho para ir a Damasco, para trazer pessoas a Jerusalém para serem punidas. Aí ele relata o seu encontro pessoal com o Senhor e como ficou cego e recebera ajuda dos irmãos. Ananias, verso 12, foi a pessoa mais apropriada para se encontrar com Saulo, um fariseu zeloso, hebreu de hebreus, pois Ananias havia se tornado um elo de ligação com o restante dos judeus da cidade que desconfiavam de Paulo. Ananias recebera do Senhor instruções e ministrou, trazendo cura de cegueira para Paulo. Também lhe disse que era escolhido dele, o Paulo, para conhecer a sua verdade, a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Isto tudo a fim de que ele se tornasse testemunha ao mundo todo das coisas que veria e das coisas que ouviria. Tendo profetizado na vida dele, questionou por que ainda estava ali prostrado e pediu para que se levantasse e aí recebeu o batismo. O batismo do Novo Testamento é, em parte, um sinal exterior de uma purificação interior. Nesse sentido, é comparada à circuncisão do Antigo Testamento. A instrução de Ananias para ele foi: levanta-se, batize-se. Obviamente que não se autobatizou, mas Ananias o batizou e também o Espírito Santo. Lava os teus pecados. Mas como? Como lavar os pecados? Faço essa pergunta para você aí. Como? Ananias deu a instrução para ele. Paulo, se levanta. Vamos batizar, Paulo. E lava os teus pecados. Sabe como é que lava os pecados? Está aí no verso 16. Invocando o nome do Senhor Jesus. Paulo voltou a Jerusalém e, estando a orar no templo, lhe sobreveio um êxtase. E nesse êxtase ele viu o Senhor. Isso durante a oração, hein? É muito importante nós estarmos conectados com o Senhor em oração. Não perca tempo perdendo tempo deixando de orar. Ore que você vai ganhar tempo. Às vezes você pensa que você está perdendo tempo, mas não é perda de tempo. As maiores batalhas se vencem na oração e não no campo de batalha. O campo de batalha vai ser o local onde você vai conquistar a sua bênção que Deus vai te dar. O Senhor o orientava para que saísse de Jerusalém, porque não o ouviriam ali, mas que fosse para longe, para os gentios. Até o lugar onde nós devemos pregar, não somos nós. É o Senhor quem diz, aqui não, ali sim. É o Senhor quem orienta, e nós devemos seguir a instrução do Espírito Santo, senão a semente vai ser jogada em terra infrutífera e não vai gerar frutos. A multidão prestou atenção em tudo, e o tinha ouvido até ele citar os gentios. Aí não a suportaram mais e se transformaram, ficando mesmo inflamados contra ele. Eles queriam, assim, matá-lo. O comandante, vendo aquilo, ordenou a prisão de Paulo e que o mesmo fosse açoitado. Refere-se ao açoite romano, do latim flagellum, um chicote feito com tiras de couro e pedaços de metal em cada ponta, cujo uso poderia aleijar e até mesmo matar. Jesus foi açoitado com um chicote desses. João 19:1. Paulo havia recebido muitas surras judaicas, algumas com varas, mas nunca tinha recebido esse tipo particular de punição muito cruel e terrível. Eles ainda o estavam amarrando para receber o açoite, quando Paulo diz ao centurião, que era cidadão romano e que deveria tomar cuidado com o que iriam fazer com ele. Para aplicar o açoite, os soldados geralmente amarravam os braços dos prisioneiros ao redor de um poste para expor as costas, ou então amarravam as mãos dele com correias e o suspendiam acima do chão. Paulo apelou novamente à sua cidadania romana, uma vez que estava para ser punido sem ter recebido julgamento justo.
A cidadania romana se constituía num status social muito valorizado, geralmente conferido àqueles das camadas sociais mais altas e que ocupavam cargos governamentais, ou então as pessoas que houvessem prestado valoroso serviço ao Estado. Essa posição era então transferida para a família da pessoa. O centurião, ao ouvir isso, correu para o comandante e este recuou e ficou furioso de como ele obter ficou curioso. Como é que ele tinha conseguido essa cidadania? Eles não seriam loucos de condenarem sem um julgamento um cidadão romano. Ainda no dia seguinte, o comandante procurou descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus. No entanto, ao não encontrar nada que justificasse, libertou-o e ordenou que se reunissem o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-os a ele, verso 30. Atos 22 começa assim. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Esse é o primeiro verso do capítulo de número 22, que tem 30 versículos. O verso 30 diz assim: no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque tinha ele sido levado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Quando acaba de falar, todos queriam matá-lo, e a guarda, com soldados e centuriões, iriam acostá-lo. Mas se livra por causa da sua cidadania romana, e por fim ele é solto, e Paulo vai apresentar-se perante o sinédrio. Amanhã veremos aqui no capítulo 23 a coragem de Paulo para testemunhar. Essa mesma coragem está aí disponível para você. Lembre-se, coragem não é ausência de medo, mas é disposição para enfrentar o medo. Eu diria então que coragem é andar por sobre o mar do medo, sem se afundar. A mesma coisa também é a fé, né? A fé não é a ausência de dúvida, mas é a capacidade de você andar por sobre elas, confiando na palavra do Senhor. Então amanhã estaremos aqui com Atos 23. Inscreva-se aí no nosso canal. Inscreva-se. Clica aí no sininho à sua esquerda, dê o seu like, né? Comente, compartilhe, divulgue, faça os seus comentários aí. Dentro do possível, a gente vai respondendo a cada um naquilo que a gente consegue. Na parte escrita aí, você vai ter acesso pelo jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, semeadores.com.br, e nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus e, como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, queridos.